Pai Senhor, amém. Queria agradecer aqui a oportunidade de trazer uma palavra aqui que possa falar ao vosso coração. Se encontrará em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Em cima dessa palavra de Apocalipse, um livro revelador, ao qual sou autor, o escritor é o apóstolo João. E em cima desse texto, Deus colocou uma palavra no meu coração, que nós temos guardado a sua palavra. Ele diz para aqueles que têm guardado a palavra da paciência dele, ele também nos guardará do tempo das aflições. Ele também diz que conhece as nossas obras, que nós temos perseverado. Ou seja, ele tem se alegrado das nossas obras, da nossa perseverança e da nossa postura em guardar a sua palavra. E o que eu venho falar para os irmãos aqui é botado em cima disso, da sua palavra. Não tem outros viés, não tem outro caminho, se não for através da palavra de Deus. Sabemos que às vezes algumas manipulações para se obter alguma coisa da parte de Deus. Mas na verdade é a sua palavra em nós que nos faz com que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia de nós e nos dê livramento. Não é mérito nosso, não porque somos melhores porque guardamos ou porque há de receber alguma coisa por causa disso. Não. Na verdade, é só porque nós temos guardado a palavra de Deus na sua paciência. Ele também tem nos guardado. Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É uma conjunção de estar guardado em Deus pela sua palavra. Não tem como você estar em Cristo se não for pela palavra dele. Porque ele mesmo disse para alguns judeus que se converteram que se guardasse a sua palavra, verdadeiramente seriam seus discípulos. Então, discípulo não é aquele apenas que ouve a palavra, mas é aqueles que guardam sua palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai dizer que, irmão, não sejais só ouvinte, mas sejam praticantes da palavra de Deus, não enganando a vós mesmos. Então a gente já sabe que não é só ouvindo a palavra de Deus que nos tornamos discípulos dele. Temos que ser praticantes da palavra de Deus. E uma coisa que aconteceu na igreja de Tessalônica, ao que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, ele diz que e vos foste feitos imitadores nossos de Cristo. Sabendo passar por muitas aflições pelo Espírito Santo. Ou seja, os irmãos de Tessalonicenses, eles apenas não eram cristãos apenas quando Paulo estava presente ali, mas ele era também na ausência. É o que nós devemos aprender nesses momentos de confinamento. Não ser praticante só à vista das pessoas. Quando estamos num templo, quando estamos
perto de alguns irmãos. Não. Ser a todo tempo, como foi dito na pregação de terça-feira, que no Salmo 139, que diz que os olhos de Deus vê tudo. Aonde eu for, Ele me achará. Se eu subir, se eu descer, Ele me esquadrinha. Então não tem para onde fugir de Deus. Temos que, às vezes nós dizemos que amamos a Deus, damos testemunho de Deus, e o que se espera não é testemunho do irmão, é o próprio testemunho de Deus, quando Ele deu testemunho de Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente, que se desviava do mal. O próprio Deus deu um testemunho do seu servo. Por quê? Porque Ele guardava a sua palavra. Estamos vivendo momentos difíceis, sim. Estamos vivendo momentos que às vezes nós deixamos se levar pelas nossas emoções, sim. Mas é o próprio Deus, Ele Deus do seu Espírito, para que nós tivéssemos o equilíbrio de ter as nossas emoções controladas, de saber em que nós temos crido, saber que há um Deus que, independente do que aconteça, Ele não muda, nele não tem sombra de variação. É nesse Deus que nós temos que se apegar. E eu fico muito feliz de poder aqui externar a minha alegria, de trazer uma palavra de confiança para os irmãos nesse momento tão difícil, porque não é fácil, irmão. Porque muitos dizem, trazer uma palavra é fácil. Não é fácil, porque nós temos que viver essa palavra que nós trazemos. E eu confio em Deus, que Ele tem nos guardado desses momentos. E eu creio, irmão, que se Ele levou alguns que estavam na fé, é porque é um propósito. Porque a própria palavra diz que tudo é um propósito embaixo. Se Ele levou, é porque tinha dado o tempo da paciência de Deus em levar alguns já que Ele já tinham preparado. Porque, irmão, por mais que você tome cuidado, por mais que você se cuide, nós sabemos que se não for Deus que nos guardar, em vão são aqueles que nos guardam. Em vão são os nossos cuidados, Ele diz na palavra dele. É Deus que tem nos guardado de todas as coisas. E essa igreja, irmão, ela tinha perseverado na paciência, nas obras, na fé, na palavra. E por causa disso, Deus ia trazer aqueles que não são, para que sejam envergonhados perante ela. Aqueles que dizem quem são mesmo, mas não guardam, irmão, são envergonhados. Por quê? Porque eles dizem uma coisa, mas que eles mesmos não confiam, que eles mesmos não praticam. Mas eu creio que não é assim com a gente. Não porque somos melhores, é porque nós entendemos a revelação do Filho de Deus, que Deus nos fez entender pelo seu Espírito. É uma revelação, é uma palavra, tanto que Ele é tido como o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não no sentido hoje literal, Ele habita em nós pelo seu Espírito. Nós conseguimos discernir isso. Mas essa palavra que eu quero deixar dessas igrejas que perseverou. O próprio João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 14, aos pais, aos filhos, que têm guardado a palavra, que já venceram o maligno. Porque a gente sabe também que a Bíblia diz que o mundo já eis no maligno. A gente sabe que quando vai ampliar a palavra mundo, o sistema já está no maligno. O sistema tenta deturpar as verdades, tenta colocar a ciência como alvo maior, tenta colocar várias coisas, vários sábios, vários inteligentes e instruídos. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 29 vai dizer que não foi essas pessoas que Deus escolheu para a revelação, foi as que não são. As fracas, as desprezíveis, para confundir as que são, as que não eram nada. Porque Deus não se apoia em sabedoria humana. Paulo diz que toda a sabedoria dele se fez como nada, como esterco para ganhar a Cristo, para obter a sabedoria de Cristo. Então, meu irmão, que essa palavra venha ecoar no seu coração, que ela possa vir fazer morada. Irmão, tudo passa,
Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, vai dizer que tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Essa é a palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é para cumprir o seu propósito. Então aqueles que mesmo que se foi no meio dessa tanta tribulação que nós estamos tendo, foi um propósito de Deus. Deus chegou o tempo determinado de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então é Deus que conhece o nosso tempo. O que nós temos que fazer nesse tempo é guardar a sua palavra, seja no templo, seja em casa, seja em qualquer lugar. Nós temos que perseverar na palavra de Deus. Irmão, talvez eu estou sendo muito cinzudo nessa questão da palavra. É porque, irmão, eu aprendi a ter zelo pela palavra de Deus. E o meu desejo é que os irmãos tenham o mesmo zelo pela palavra, com temor, com tremor, sabendo que é essa palavra que vai nos sustentar. Sabemos que a fé, a palavra, o amor é uma conjunção dessas coisas, que temos que ter uma boa consciência, uma fé inabalável e um coração puro perante Deus. Esses 3 pilares, irmão, não pode faltar na vida de um cristão. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que essa palavra possa falar, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Amém? Quero agradecer à liderança, ao pastor e a todos por essa oportunidade. Em nome de Jesus.